E Ele dizendo: a tua alma está na minha mão, fica tranquilo, vai para a tua. Está na minha mão, aquieta a tua alma. Descansa em mim, porque da minha mão vai para a tua. Eu estou preparando na minha mão. Meio. Amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus, digam amém. Quantos trouxeram Bíblia, digam amém. Estão aprendendo os irmãos. Então abra ela aí, por bondade, fica de pé comigo. Movimenta as folhas, não joga na tela. Deixa os irmãos ler na Bíblia. É isso aí, depois tu joga na tela lá. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso de número 11. Foi ler a tua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Deus tem uma palavra ao nosso coração nesta noite. Amém? Esse terno aqui, ele não servia, irmãos, e voltou a servir. Jesus é bom, né? A calça estava larga, quando eu botava a calça, ela dizia: tira, porque tu vai rasgar. Mas agora então significa que eu não comi muito nas minhas férias, né? Fui bem leviano. Nós ficamos lá na cidade de Cesário, nas casas do parente da minha esposa, e o meu pequeno tocou o terror lá, meu irmão. Meu pequeno deixou a irmã Zenaide, que é a tia da Glena, de cabelo em pé. Eu acho que ela não via a hora de a gente vir embora, porque o menino é feroz. Até eu já estava angustiado. O menino é feroz. Ele é fora da curva, tem uma energia e uma eletricidade que passa de 220. Eu não sei se existe acima de 220, se não existe, eis aí o Lael. Ele é acima de 220. Mas nós aproveitamos bastante, pregamos em algumas igrejas lá. Deus abençoou, Deus honrou. Deus operou e voltamos em paz. E aqui estamos novamente na congregação que amamos e pastoreamos. Quantos acharam Lucas 7? Digam amém. Verso 11. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ainda muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Verso 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Sente por bondade, meus irmãos. O único evangelho que relata este fato, ou que conta a história da viúva de Naim, é o Evangelho de Lucas. E Lucas é o escritor que escreve o Evangelho que encabeça o seu nome. E ele é muito tocado no seu Evangelho para os pobres, os oprimidos, os infelizes, os entristecidos. E o rapaz descrito nessa história é o filho único. E a mulher viúva, mãe desse jovem rapaz que estava morto. Naim era uma pequena cidade, cerca de 10 quilômetros ao sul de Nazaré, 34 quilômetros de Cafarnaum, e ficava nas proximidades do Monte Tabor e do Monte Gilboa ao sul. Há um escritor chamado Aaron Wisby que diz que vemos nesse episódio o encontro de dois grupos, a caravana da vida e a caravana da morte. De dois filhos únicos, Jesus, o unigênito do Pai destinado a morrer, e o filho único da viúva, morto, destinado a viver. De dois sofredores, a viúva enlutada e Jesus, o homem de dores. E de dois inimigos, a morte, o último inimigo a ser vencido, e Jesus, aquele que matou a morte e arrancou o seu guilhão.
ainda um outro escritor chamado John Charles Riley, que ele diz que o príncipe da paz é maior que o rei dos terrores. E embora a morte, o último inimigo a ser vencida, seja poderosa, não é tão poderosa quanto o amigo dos pecadores. E nós temos nesse texto de Lucas capítulo 11, Lucas 7, capítulo 11, ao versículo de número 17, a história de uma tragédia, de um momento triste, de uma aflição profunda no ambiente familiar. Esta mulher já havia perdido o seu esposo, seu marido. Agora ela perde o seu filho. E ela não está perdendo apenas o seu filho. Ela está perdendo a descendência familiar, que para um judeu é algo muito sério. Que para um judeu é algo circunstancial. Mas ela também está perdendo a sua segurança econômica, tendo em vista que o seu filho seria o único ou a única segurança econômica para o seu lar. Naquela época, as viúvas não recebiam as pensões que hoje recebe quando o seu esposo falece. Naquela época, a viúva dependia do seu filho, caso o seu marido fosse morto, ou propriamente do seu esposo. Dificilmente uma viúva receberia pensão após a morte do seu esposo. Então ela está perdendo descendência, ela está perdendo segurança econômica do seu lar. O pastor Hernandes Dias Lopes vai registrar 3 tragédias apresentadas nesse texto. Primeiro, a morte de um jovem. Morrer na juventude era considerado uma grande tragédia. Segundo, a morte do filho único, e este é o ponto, ou a morte do filho único, esta tragédia ainda maior. E a morte do filho único desta viúva, este é o ponto culminante desta tragédia. O interessante é que quando Jesus se aproxima com a multidão que está em festa, com a multidão da vida, com a multidão da alegria, ele se aproxima desta outra multidão que está saindo da cidade, porque não se enterra nenhum morto dentro da geografia da cidade, mas fora da geografia da cidade. Então é pelo lado de fora dos muros da cidade que vai se enterrar alguém e não dentro. Então essa caravana da tristeza está vindo, enquanto a caravana que está com Jesus, que é uma caravana de vida, que é uma caravana de festa, está entrando na cidade. E uma das coisas que nos chama a atenção é que quando Jesus se aproxima desta multidão, ele olha para a mulher. E ao observar aquela mulher, ele teve íntima compaixão. E o fato de Jesus ter íntima compaixão, sendo que Jesus é um ser divino, 100% Deus, 100% humano, e o fato de Jesus ter íntima compaixão tem tudo a ver com a realidade de que Jesus tem conexão com os problemas humanos, de que Jesus tem conexão com o sofrimento humano. E algumas vezes parece que esta compaixão era o único motivo envolvido. O interessante é que esta mulher está encaminhando o seu filho para ser sepultado. E ela não pediu nada e também não esperava absolutamente nada. O que ela estava vivendo? O início de um luto. Ela estava indo com essa multidão e os sepultamentos ou os funerais daquela época, pessoas eram contratadas para chorar. Então existia dentro daquele velório um choro da hipocrisia, de alguém contratado para chorar, de alguém contratado para cantar. Porém, esta mulher não cantou, e esta mulher só chorou. E ela está carregando o seu filho em luto para o sepultar, sem falar nada e sem esperar absolutamente nada. E a compaixão de Jesus observou a dor envolvida, a tristeza envolvida. E somente Jesus, isso aqui é muito paradoxo, por quê? Porque só Jesus pode chegar no funeral de alguém e dizer para alguém, não chores.
É impossível você chegar no funeral de alguém e dizer para alguém: não chores. Porque o funeral envolve choro, envolve a tristeza humana, envolve o sofrimento humano, envolve a dor da perda. Então somente alguém, na autoridade de Jesus, podia olhar para aquela mulher enlutada, em sofrimento profundo de alma, perdendo o seu único filho, e sem a certeza do futuro. Somente Jesus podia chegar a Jonas para ela e dizer: não chores. Somente Jesus pode usar algumas palavras ao nosso coração que ninguém pode falar. Por isso que a gente às vezes diz para alguém que o Senhor Jesus conforte teu coração. É a única coisa que a gente pode dizer. Que o Senhor Jesus te console. É a única coisa que a gente consegue dizer. Porque nós não temos esta autoridade que Jesus tem. Embora nós temos dentro de nós a compaixão de Cristo para com os outros. Mas nós não temos o poder ou a autoridade da palavra que Jesus tem. O interessante é que quando você olha para as páginas do Antigo Testamento, você vê 2 casos de morte, onde o Senhor ressuscitou. O filho da mulher, onde Elias, ou Eliseu, primeiro Elias, aumentou o azeite. E o filho desta mulher, depois deste milagre, veio a morrer. Elias orou, e Deus ressuscitou. Mas Elias teve que orar. Quando você olha para a passagem de Eliseu, para o filho da sunamita, a mesma coisa. Uma dor de cabeça, o filho reclama, daqui a pouco o menino morre. O profeta pergunta se vai tudo bem, vai tudo certo. Está tudo bem. E de repente se descobre que o menino morre. Eliseu pega o menino, ora e Deus ressuscita. Aqui não. Você não vê Jesus dobrando os joelhos e orando. Aqui é a própria palavra, o próprio verbo dizendo: não chores. É o próprio Deus encarnado dizendo: não chores. E somente Ele, Bruno, tem a capacidade de falar isso. Somente Ele tem a capacidade de pronunciar esta palavra. Então, o meu Senhor, o meu Jesus tem algo ao seu coração nessa noite. E a palavra de Deus ao seu coração é: não chores. Eu não tenho capacidade nenhuma de estancar a tua dor e nem o teu sofrimento. Não tenho capacidade nenhuma de estancar as feridas da tua alma, diante do luto, diante da dor, diante das perdas. Mas o nosso Senhor, o nosso Cristo, tem este poder. E Ele pode dizer à sua alma e ao seu coração: não chores. E Ele é o único que pode estancar as lágrimas, de trazer alegria no meio do luto. O único que pode trazer um ponto final na causa do choro. E daí Jesus, além de dizer não chores para aquela mulher, também rompeu todos os paradoxos que existia naquela época. Não se pode tocar um defunto ou esquife aonde esse defunto está. O esquife era como se fosse uma espécie de uma cama, onde o defunto era embrulhado em tecidos e colocado sobre essa cama ou essa maca, esse esquife. Se alguém tocasse, esse estava cerimonialmente impuro. Aqueles que estavam carregando esse defunto, depois teriam que passar por um rito cerimonial, segundo a lei. Só que Jesus quebrou o protocolo. Jesus tocou o esquife. Ele não disse só para a mulher: não chores. Ele tocou na dor dela. Ele não disse só para a mulher: não chores. Ele tocou na ferida de sua alma, no sofrimento do seu coração. Ele toca na esquife. E quando Jesus tocou
esquife, ele não se contaminou, porque não se pode contaminar aquilo que é puro. Quando ele toca na esquife, ele dissipou imediatamente a pretensão da morte e também da contaminação que poderia ter nele. Sendo ele santo, sendo ele perfeito, sendo ele divino, ele tocou, não se contaminou e dissipou a morte. Jesus quebra alguns protocolos para entrar em providência na nossa vida. Aqui foi um, não se pode tocar, tocou, está contaminado. Não, ele é o santo. O pecado não tem poder sobre ele. A morte não tem poder sobre ele. A contaminação ou a impureza da morte não tem poder sobre ele. Ele é o santo. Então ele toca. Porque a morte, ela não tem a última palavra quando Jesus ergue a sua voz. E o mesmo Jesus que ressuscitou este jovem, o mesmo Jesus que ressuscitou a Lázaro, o mesmo Jesus que ressuscitou a filha de Jairo, é o mesmo Jesus que vai trazer vida a todos os mortos nos últimos dias, ou no último dia. Coloca lá na tela João capítulo 5, verso de número 28 e 29, por bondade. Olha o que Jesus, hein? Não é um pastor André que está falando, é Jesus que está falando. A morte não tem poder sobre ele. E olha o que está escrito. João, capítulo de número... É João? É João? João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da... A morte não tem a última palavra. Todos nós um dia vamos morrer. Você não é eterno no corpo. E você também não sabe quantos anos você vai viver. Ou alguém aqui sabe quantos anos vai viver. A gente tem a pretensão. A gente tem um chute. Eu vou viver até os 80. Eu vou viver até os 100. Eu falo que eu vou viver até os 60. Eu já estou com 60. A idade é 36, mas o corpo é 60. Mas nós temos a pretensão. Temos o sonho de chegar. Terceira idade. Só que ninguém tem controle disso. Um dia você vai morrer. Todos esses que Jesus ressuscitou voltaram a morrer. Lázaro voltou a morrer. O filho da viúva de Naim voltou a morrer. A filha de Jairo voltou a morrer. Os do Antigo Testamento que foram ressuscitados voltaram a morrer. O único que venceu a morte vivo está para ter poder final sobre a morte, destruir a morte, se Jesus não ressuscitasse, a morte seria o árbitro. Se Jesus não ressuscitasse, a morte teria vencido. Mas Jesus ressuscitou, porque a morte não tem a última palavra. Então, se a gente morrer, aguardamos o dia em que o Senhor Jesus vai nos ressuscitar. Mas o interessante é que nesse texto, Jesus está tratando com a mulher, com o seu dilema, com o seu futuro. Aqui nós temos uma realidade. Jesus não vai ressuscitar alguém sem propósito. A realidade de Jesus ressuscitar este filho desta viúva era com propósito, por causa daquela mulher. Aquela mulher não teria seguro algum. Aquela mulher seria tratada como uma pedinte, alguém que precisava ser amparada na sua necessidade.
Aquela mulher ia viver de resto, de sobra. Então Jesus entrou aqui numa realidade específica. E por isso a expressão íntima é a compaixão. A conexão com o sofrimento humano. Essa mulher precisa desse filho. Ela necessita desse filho, porque o seu futuro depende dele. Sua história depende dele. Então Jesus teve íntima compaixão, tocou o esquife e disse para aquele rapaz que nós não sabemos o nome: levanta-te. E de repente aquele que estava morto estava de pé. Aquele que estava morto sentou-se e passou a falar. Meu irmão, se você vê um morto hoje, de pé, falando, você corre. Quem é que vai no cemitério à noite? Né? A gente tem que ter medo é dos vivos, não dos mortos. Mas eu quero ver quem é que vai à noite. Se houve um barulho lá no cemitério, se tu não, perna para quem te quer. A gente já se assusta com qualquer coisa, né? Às vezes tu está em casa, ouve um barulho, a mulher fala para você: levanta aí, vai ver o que está acontecendo. Eu nem levanto, eu olho pelas câmeras ali, para ver o barulho. Se for bandido, é para a polícia, né? Mas eu olho aqui, né? Mas como tu é o homem da casa, quem tem que te levantar é tu. Tu tem que mostrar coragem para a tua mulher, mesmo que tu esteja com medo. Mesmo que a situação esteja aflitosa para você, mas você se levanta. Mas esse aqui não. Uma multidão estava ali velando, de repente esse rapaz está de pé, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Ele teve compaixão, tocou no esquife, foi no estado do sofrimento daquela mulher e do seu futuro, realizou milagre, colocou aquele homem de pé, sentado, falando, e entregou ele à sua mãe. Aquilo que Deus tem para você vai chegar. Aquilo que Deus tem para a sua casa vai chegar. Aquilo que Deus tem para... Eu estou profetizando aqui, se você crê, levanta a sua mão para receber. Aquilo que Deus tem para a sua família vai chegar. E o Senhor vai colocar na tua mão. Jesus vai entregar na tua mão. William Hendricks destaca o maravilhoso poder de Jesus sobre essa história, afirmando: profunda compaixão, infinita sabedoria, ilimitada autoridade, maravilhoso poder, aleluia, que grande Salvador. Onde a dor se encontrava, o alívio veio. Onde a tristeza, Anderson, imperava, a alegria reinou. Onde a morte delegava ao túmulo a vida, o brado de levantar de Jesus trouxe vida. Aonde o impossível estava, o possível se manifestou. E o efeito daquele milagre foi tão extraordinário, que provocou no coração daquela multidão um grande temor. O temor dominou a todos. E uma evidência tão inconfundível da presença e do poder de Deus produz um medo em todos. No santo, naquele que crê em Cristo, vai produzir um temor reverente. Naquele que é pecador, que não crê em Cristo, o medo de punição. Mas todos eles glorificavam a Deus. Todos eles exaltaram ao Senhor Deus. E a justificativa deles em relação a Jesus, concernente a esse milagre, se baseia em pelo menos dois aspectos. Primeiro, eles disseram: um grande profeta se levantou entre nós. Segundo, Deus visitou o seu povo.
Parece que a samaritana se encaixa nesse texto. Porque quando ela olhou para Jesus, reconhecendo quem ela era, ela disse: vejo que tu és profeta. E o Senhor visitou o seu povo através da mulher samaritana, sendo que Samaria foi alcançada por Jesus através do testemunho dessa mulher. Aqui aquele povo notou a mesma coisa. Ele é um profeta. E através dele, Deus visitou o seu povo. Como é maravilhoso ser visitado por Ele. Como é glorioso ser visitado por Ele. Como é maravilhoso sentir a presença dEle. Como é extraordinário saber que Ele está presente, que a sua presença é real, e sentir o toque dEle. Sentir a presença dEle. Ora manga choramahai. Sentir na alma a presença, a visitação dEle. Não tem como não se alegrar com a visitação dEle. Não tem como nós não se alegrar com a presença dEle. Quem não se alegra com a presença dEle é porque já perdeu a presença dEle. Quem não consegue mais se mover através da presença dEle é porque já perdeu a presença dEle. Agora, quando o Senhor visita, quando a presença dEle se manifesta, quando você está orando, quando você está clamando e de repente o Espírito Santo lhe toca, lhe visita, e você tem vontade de falar em línguas estranhas, há um mover que domina a tua alma, que domina o teu coração. Quando você está no culto, participando, e de repente o Espírito Santo te toca através dos louvores, porque a tua mente está ligada, o teu coração está ligado, o teu espírito está ligado com o Espírito de Deus, e de repente o toque divino, ou através dos louvores, ou através da palavra, ou através do abraço de alguém, no momento de cumprimentar um ao outro, ei, o Espírito Santo de Deus, quando nos visita, tem uma reação da nossa parte. Deus, quando visita o seu povo, tem uma reação de alegria, tem uma reação na alma de contentamento, tem uma reação de maravilha, e é por isso que eu creio que Jesus está aqui, te visitando e tocando a tua alma. Alguma reação tem que haver da sua parte. De gratidão, de adoração. Eu não consigo crer que tem crente que vem para o culto e não consegue, em 2 horas, dar um glória a Deus. Dá um aleluia. E eu não estou falando de histeria, não. Estou falando de louvor e adoração. Eu não consigo crer que tem crentes que vêm para o culto e ele fica inerte à presença de Deus no culto, na visitação de Deus no culto. Se não consegue sentir a presença de Deus no culto, se está inerte à presença de Deus no culto, já está inerte à presença de Deus em qualquer área da vida. E quando eu falo de sentir a presença de Deus, eu não falo de histeria, de manifestações estranhas. Eu falo de alegria. Eu falo de adoração. Esse povo, quando viu o milagre de Jesus, eles ficaram boquiabertos e eles começaram a exaltar ao Senhor. Quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, as crianças, embora a multidão recebeu ele entrando num jumentinho, filho de jumenta. E eu quero pregar um dia sobre isso. Sobre o jumento. E quando ele entra, a multidão louva, glorifica, mas as crianças. E o texto no original de Mateus
22, se eu não estou enganado, e todos os evangelhos relatam sobre isso. O texto diz que, no original, que a expressão que as crianças usavam, hosanas ao Filho de Deus, ou ao Filho de Davi, essa expressão, elas faziam com alegria, correndo em volta de Jesus, as crianças. É por isso que Jesus diz que das crianças sai o perfeito louvor, porque na mente das crianças, no coração delas, há pureza. Então aquilo que elas estão fazendo para Jesus é sincero. Aquilo que elas estão entregando para Jesus é verdadeiro. É por isso que elas estão em volta de Jesus, correndo e gritando, hosanas, hosanas, hosanas ao Filho de Deus. E a expressão hosanas é salve a todos. É por isso que às vezes eu vejo no culto crianças, e eu observo isso, algumas, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor, porque está sentindo a presença de Deus. Você não pode dizer que uma criança não está sentindo nada. Você não é Deus para saber o que está no coração da criança, e se ela não está sentindo, e dizer que aquela criança é criança, e pelo fato de ser uma criança, não pode sentir a presença de Deus. Você não é Deus para controlar as emoções de uma criança, e nem para delegar se ela pode sentir a presença de Deus ou não. Quando uma criança está se alegrando e adorando a Deus, deixa essa criança se alegrar. Tu tens é que imitar ela. Tu tens é que ter a alegria dela. Veja que tu és profeta e Deus visitou o seu povo. O lugar da morte deu lugar para a vida, porque o Todo-Poderoso se manifestou em nosso meio e houve alegria no meio daquele povo, contentamento na alma, reconhecendo ser ele o profeta e entendendo que Deus estava naquele lugar. Eu preciso só de uma motivação para adorar Jesus. Só de uma. Qual, pastor? Sou salvo. Não preciso de outras motivações. Eu não preciso de outros milagres. Só de uma. Sou salvo. Fui alcançado pela graça dele, e isso é motivo de eu levantar as minhas duas mãos para os céus e dizer, glória ao nome de Jesus, adorado seja o seu nome, exaltado. Será que você pode levantar as suas mãos para o céu e trazer uma reação de glória a Deus, de aleluia, oh aleluia, orama, suigama, choraba, eramanda, chorabaga. Não tem como esconder o agir de Deus. Não tem como manipular o poder de Deus. Os homens até tentam, mas se alastra, porque há um propósito no poder de Deus, e Jesus atestou isso com as suas palavras, quando os discípulos de João chegaram para João, disseram, ei, vai lá e pergunta se ele mesmo é o Cristo, e daí os discípulos foram até Jesus, e Jesus disse aos discípulos de João, ide anunciar a João o que vistes e ouviste, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. Pode ser que você seja escondido por Deus até o milagre chegar. Depois que o milagre chega, Jesus revela para os outros o milagre sobre a tua vida. Tem coisas que Jesus vai agir no secreto para depois revelar. Tem coisas que Jesus vai fazer no segredo para depois revelar. Eliseu disse para aquela viúva, entra lá na tua casa, fecha a tua porta. É só tu e os teus filhos. Depois de cheio, vai e vende e anuncia. E daí vão saber que o milagre aconteceu na tua casa. Tem coisas que Deus vai fazer no secreto, no segredo contigo, com a tua casa, para depois revelar. Mas vai ser revelado. Deus vai mostrar que é Deus na tua vida. Deus vai mostrar algo extraordinário na tua vida. E ninguém vai contra a autoridade de Deus sobre ti.
Fique de pé por bondade, fique de pé por bondade. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ora mandara chorabagachurama. Oh, aleluia. Jesus está entrando em Naim. E vai ter um encontro contigo em Naim. Naim é a tua casa. Naim é a tua vida. Naim, tua família. Naim, teus negócios. Naim é o sofrimento, a angústia que você está passando. Jesus vai lhe visitar em Naim. Vai chegar em Naim e vai dizer: não chores. Não chores. O interessante é que João estava na ilha de Pátimos. E lá na ilha de Pátimos, isolado, sozinho, o Senhor começou a revelar coisas extraordinárias para ele. E Jesus vai usar a mesma expressão, ou aqueles que vão anunciar a João vão usar a mesma expressão: não chores. E o Senhor então começa a revelar o extraordinário a João, de quem é digno de abrir o livro. E João não acha ninguém, não vê ninguém, para que o livro seja aberto, que seja digno de revelar o livro, até que alguém olha para João e anuncia: João, não chores, eis aí o Cordeiro de Deus, ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Deus é poderoso para abrir, para entrar no teu secreto. Deus é poderoso para entrar no teu segredo, para agir nas portas fechadas da tua casa, e ele é digno de abrir o livro e de mostrar o poder dele sobre a tua alma. Quem crê nessa palavra, se pode levantar a mão para o céu. Dá glória a Deus para Jesus nessa noite. Aleluia. Jesus está aqui. Jesus está aqui. E Jesus está entrando em Naim, tendo íntima compaixão, conexão com o sofrimento e a aflição humana. Jesus, ele sente o que às vezes nós sentimos: empatia, dor, tristeza, angústia, sofrimento. Jesus está entrando em Naim. E ele vai ter um encontro. Ele vai olhar para você. E você não espera nada. Mas ele vai olhar para você e vai dizer: não chores. Mas muito mais do que isso. Levanta-te. Levanta-te, te posiciona. Senta. Comece a falar. E depois, entregue está. Toma na tua mão aquilo que é teu. Toma na tua mão aquilo que eu vim preparar para você. Toma na tua mão aquilo que eu lhe ofereço. E o que eu ofereço é vida. O que eu ofereço é paz. O que eu ofereço é alegria. O que eu ofereço? Sinais. O que eu ofereço? Toma o meu amor. Toma a minha graça, que te basta. Pega ela. Jesus está entregando na tua mão, na tua mão, na tua mão. Na tua mão. Na tua mão. Na tua mão. Na tua. Não é na mão do outro. Porque aquilo que é do outro é do outro. Aquilo que é teu é teu. Ele está entregando na tua mão. E haverá testemunho. Haverá testemunho. Haverá testemunho. Vai ser manifestado o testemunho. Vai ser manifestado o testemunho daquilo que ele vai entregar na tua mão. Está demorando, aguarda. Está demorando, espera. Controla a ansiedade.
Lança a tua ansiedade sobre Ele, porque Ele cuida de ti. Ele vai entregar na tua mão. Eu sei que às vezes as preocupações tomam conta. Como seres humanos que somos. Nós nos preocupamos, nos angustiamos. E até às vezes dizemos para Deus: Jesus, está demorando. Cadê? Jesus, eu não suporto mais. Mas Jesus está dizendo: suporta, aguenta. Porque o que eu tenho para ti vai ser entregue na tua mão. A honra na tua mão. O valor na tua mão. A empresa não vai falir. Está na tua mão. Está na tua mão. Está passando um período difícil? Fique tranquilo. Ele vai entregar na tua mão. Até parece que você está olhando para o horizonte e não consegue enxergar o futuro nesse horizonte. Mas Jesus está dizendo: eu vou entregar na tua mão. Oh, aleluia, aleluia. 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 Até parece que você está pensando: eu vou perder. Já está perdido. Jesus está dizendo: não está, está na minha mão. E na minha mão vai para a tua mão. Oh, aleluia. Há uma graça de Jesus aqui nessa noite. Sinta o toque do Senhor Jesus sobre ti nessa noite. E Ele dizendo: a tua alma está na minha mão, fica tranquilo, vai para a tua. Está na minha mão, aquieta a tua alma. Descansa em mim, porque da minha mão vai para a tua. Eu estou preparando na minha mão. Eu estou ajustando na minha mão. Eu estou alinhando na minha mão. Porque da minha mão para a tua vai ser perfeito. Da minha mão para a sua vai ser extraordinário. Mas eu estou preparando. Eu estou sentindo Deus aqui, hein? Oh, aleluia. Prepara, Jesus, prepara na tua mão, prepara. Prepara. Aquilo que Jesus está planejando e que você já sabe, mas ainda não aconteceu, Ele está preparando. Está sendo planejado na mão dEle. Porque quando sair da mão dEle e for para a sua, vai sair perfeito. Vai sair perfeito. Aquilo que Jesus um dia prometeu a você e até agora não aconteceu, é porque ainda está na mão dEle. E Ele está preparando para no tempo certo cumprir a promessa, colocar ela na tua mão e ela ser perfeita. Não se apavore. Não se desespere. Se está na mão dEle, Gladys, está seguro. Se está na mão dEle, Eliezer, tem confiança. Então aguarda. Estica as suas mãos assim para frente. E recebe esta palavra da parte de Deus. E eu entrego essa profecia na autoridade da sua palavra, na autoridade do nome de Jesus. Que Jesus está preparando na mão dEle. Ele está arrumando, Ele está ajustando, Ele está alinhando. E já, Ele vai colocar na tua mão. Nessas mãos que você está, com elas levantadas. Nestas mãos que você está com elas abertas. É nessas mãos que Ele vai colocar. Fecha as tuas mãos. Fecha as tuas mãos. E em gratidão, receba esta palavra em adoração. Faz alguma coisa para Jesus aqui nessa noite.
esboce alguma reação. Se é glória a Deus, é glória a Deus. Se aleluia, é aleluia. Se você é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas. Mas esboce alguma reação, pelo amor de Deus. Jesus está aqui dizendo para você: está na minha mão. Está na minha mão a faculdade, está na minha mão o teu trabalho, está na minha mão o teu filho, está na minha mão os teus negócios, está na minha mão a tua empresa, está na minha mão a tua casa, está na minha mão a tua família, está na minha mão os projetos, está na minha mão os sonhos, está na minha mão os planos, está na minha mão o planejamento, está na minha mão. Pai, eu oro, e eu creio em Ti e na Tua palavra. Eu creio que o Senhor nos visitou e no tempo hábil vai entregar na nossa mão aquilo que o Senhor tem planejado para nós, tem orquestrado para a vida de cada um dos irmãos que estão aqui, a promessa, os sonhos, o planejamento, os Teus planos. Talvez alguns estão pensando, no seu coração está demorando. Alguns talvez no seu corpo físico já não suporta mais as pressões emocionais. Mas Tu traz uma palavra ao nosso coração nessa noite. Não chore, porque está na minha mão. Está na Tua mão, Senhor, e na Tua mão tem segurança. Na Tua mão dá certo. Na Tua mão não dá nada errado. Na Tua mão tenha confiança, Senhor. Na Tua mão. Na Tua mão o milagre acontece. Na Tua mão o Senhor entrega a nós. Na Tua mão. E eu creio que o Senhor vai entregar na nossa mão, como o Senhor entregou este filho na mão daquela viúva, dizendo a ela: não chore, colocando o moço de pé e o fazendo falar. Vai vir milagre, vai vir novidade, vai vir o novo, vai vir o planejamento de tudo aquilo que está na Tua mão para a nossa alma.